Irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero confessar para os irmãos que fico feliz com tantas pessoas que passam lá na KGB e dizem que estão ouvindo o programa, que sempre ouvem o programa. Eu tenho muita preocupação, às vezes, em falar alguma coisa assim, muito pesada, comprovações científicas, algo que não seja tão simples, né? Tão simples, algo mais profundo. E eu tenho medo de que isso não alcance, né, certas pessoas. Mas, graças a Deus, essas pessoas mais simples, tem muita gente mais simples, tem passado lá, e essas são que dizem que há um aproveitamento, há uma recepção no coração daquilo que é orientação do Senhor. Porque nós fazemos um programa, né, um pouco diferente do normal dos outros programas. A gente explora um pouco a parte científica, a parte geográfica, a parte histórica, dentro daquilo que o Senhor nos dá como revelação também. Mas nós nunca deixamos de citar, por exemplo, o local onde eles estavam, que aconteceu aquele fato, né, alguma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento naquela situação. E graças a Deus, os irmãos têm conseguido entender e receber isso no coração. Isso é muito bom, né? E nos deixa gratificados de conseguirmos alcançar com tanto carinho que eu tenho em fazer esse programa. Me sinto muito bem. Já pensei algumas vezes até em desistir, em parar, né, por cansaço, esgotamento, mas nesses momentos que o Senhor levanta alguém, manda lá na KGB e a pessoa chega e fala que ouve o programa, que gosta do programa, e aí nós somos renovados com aquela palavra vinda da parte do Senhor, para que o nome dele seja sempre glorificado. Não o homem, mas o Senhor seja glorificado, porque esse programa é por ele, para ele. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição. Nós falamos a semana passada toda a respeito da Páscoa, da verdadeira Páscoa, e hoje, com toda alegria, pela primeira vez na vida, é um tema sugerido pela minha mãe. Tá? Então, assim, eu conversando com ela hoje no café da manhã, comentei sobre o culto de ontem à noite, falei como foi a mensagem, e qual teria sido a mensagem, se eu tivesse escolhido a outra mensagem. E ela falou assim, então hoje no programa você usa essa aí. Eu falei, amém, glória a Deus. Né? Uma orientação da mãe. A palavra do Senhor nos deixa muito claro, honrar pai e mãe. E nós procuramos fazer isso sempre. Tá? Honre o seu pai, honre sua mãe. Porque amar, todo mundo ama o pai e a mãe. São poucos, tem até quem não ame, né? Mas normalmente nós amamos o pai e a mãe. E inclusive aqueles bandidos amam o pai e mãe. Mas aí no caso eles não estão honrando o pai e a mãe. Nós precisamos honrá-los. Não é verdade? Honrá-los. Porque aquilo que eles tentam nos passar é sempre nos aproximando mais e mais do Senhor em todas as coisas. Amém? Pois nós vamos ainda escolher o texto aqui, depois eu passo até para os irmãos, né, qual vai ser o texto que nós vamos escolher para falar hoje, para lermos hoje, tá bom? Mas o assunto é esse, a ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar
Olha, possivelmente Lucas 24, hein? Já achei aqui. Possivelmente Lucas 23 ou 24. Tá bom? Abra sua Bíblia, você que gosta de acompanhar pela Bíblia, tá? Lembrando aí, mandando um abraço muito especial pro meu amigo, meu irmãozinho Serginho Caldeira, mandando um alô também para dona Maria Luísa de Oliveira, seu Zé Alves Lourenço, também o Marcelo Cristiano. Marcelo, que Deus te abençoe. A dona Maria esteve lá na KGB hoje, ela é uma serva de Deus, casada com o seu Zé Alves, e o Marcelo, que nós pedimos a Deus, Marcelo, que te dê uma experiência com o Senhor, tá? Que seja uma experiência marcante, para que você possa abrir verdadeiramente o seu coração para esse Deus que mudou a minha vida e pode mudar a sua também, tá bom? Mandando um abraço também pro meu amigo, meu irmão lá da Igreja 3, a Maranata 3 do Norte, o vereador Marcos, tá? Que Deus te abençoe, viu, Marquinho? Você, a Thaís, o Newton, meu xará, né, seu sogro, também a sua sogra, mandando um abraço para todos vocês aí, que Deus os abençoe. Marquinhos tá tomando um cafezinho ali, como é que chama ali, o mais gordo? Nova Choco. Tá tomando um café lá, que Deus abençoe, viu, Marquinhos? Você é uma bênção, tá? Você também, viu, Thaís? Amém? Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Tem misericórdia de nós que somos fracos, pobres, necessitados. Mas reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso glorificamos o seu nome, nos alegramos em estar na sua presença, de termos sido restaurados pelo Senhor. Nós colocamos as nossas vidas no seu altar. Esse programa, o culto de hoje à noite, a vida do Zé Monteverde, que aniversaria hoje. Deus te abençoe, Zé Monteverde. E que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa tocar nos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vem, visita a tu. Irmãos, o nosso programa tem um apoio da KGB CIA. A KGB CIA tem sempre novidades para você. Procure a KGB. E também Farmastory. Saúde em primeiro lugar é com a Farmastory. Até 50% de desconto à vista em medicamento. Farmastory fica na Rua Moraes Carvalho, 402. E o novo telefone de lá é 99703-2575. Direção aí do meu pastor Luiz Astori. Farmastory. Distribuidora Kaiser há 12 anos atendendo você. Rua São Pedro, número 119, no São Vicente. Telefones 3263-3355, 998-204503. Lá você encontra bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Tititi Lanches é o melhor lanche da cidade. Agora tem também aquela sobremesa especial, sorvetes diversos, açaí e vitamina de açaí. Fica ali pertinho na pracinha do São Vicente, na Rua São José, 1146. Telefone 999-91-2862. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Easy Informática, os telefones de lá, 999-370233 e 999-486909. Fica na Rua Monte Serra, número 170. Easy Informática. Café Expedicionário, o melhor café da nossa região. Você que ainda não experimentou, experimente, você vai gostar com certeza. Tem os cafés, tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o premium, o gourmet e o cappuccino. Eu uso muito o expresso e o premium, também o gourmet. Esses três são 100% arábicas, café puro de verdade, é o café Expedicionário. Farmavida,
mais qualidade de vida para você e sua família. Telefone 3263-2092, 3263-2702 e 991650910. Esse é o Zap. Fica no Olegário Maciel 318. Farma Vida. Cantina El Shaddai, servindo para você aqueles pratos deliciosos. É só você encomendar e depois você pega lá na Cantina El Shaddai. Procure a Vanderlúcia, aquelas comidas gostosas, né? Você encontra lá na Cantina El Shaddai. O telefone 998-780807. Faça já a sua encomenda, inclusive salgadinho, tá? Você quer salgadinho congelado ou já frito, é uma delícia o salgadinho de lá, ok? Procure a Cantina El Shaddai. Também Táxi Vitória, meu irmãozinho está até nos assistindo. A paz do Senhor, Jesus é o seu... Esteja aí pertinho de você, está muito de longe, ele está lá no computador do Francis, está tentando ler de lá. Mas um abraço para o Eric Leiber, o nosso motorista de confiança lá em Vitória. Ligue para 27 999 640475. Tá precisando de um táxi? Tá precisando de um serviço de alguém para rodar lá no Espírito Santo, ou mesmo viagens interestaduais? Procure o táxi do Eric Leiber, ok? Vamos ouvir mais um louvor. Após este louvor, a mensagem de hoje. Irmãos, o texto que nós vamos usar é Lucas 24. Vamos ouvir. Lá no céu os anjos cantam. Irmãos, o texto de Lucas 24 diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que reluziam como a luz do sol, se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, neste momento maravilhoso, e pedimos, seja o teu Santo Espírito a nos trazer a revelação, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas nesse momento, através da palavra, da mensagem do Senhor aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente entender, se você for fazer as contas, Jesus morreu na sexta-feira, 3 dias depois, não dá no domingo, né? Mas olha só como a profundidade da palavra nos faz entender. É ao 3º dia e não 3 dias depois. O calendário hebraico, o dia começa mais ou menos 6 horas da tarde. É quando aparece a primeira estrela no céu. Ali começa o dia. E esse dia termina do mesmo modo, né? No outro dia
São 24 horas também, só que é um calendário lunar. Preste atenção para você poder entender esse grande mistério. Não são 3 dias depois, é ao terceiro dia. Então, se ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, conta a sexta. Às 6 horas da tarde começa o sábado, o Shabá, e vai até 6 horas do sábado. Então, mais um dia, o segundo dia. E depois das 6 horas da tarde já começa o domingo. Então, é ao terceiro dia. Os irmãos entenderam a diferença de 3 dias depois e ao terceiro dia? Porque o calendário hebraico, o dia começa às 6 horas da tarde, mais ou menos. É quando aparece a primeira estrela no céu. E isso já deixou muita gente confusa. A conta não bate de 3 dias depois. Não é 3 dias depois, é ao terceiro dia. E outra coisa muito interessante, nós estamos lendo o livro de Lucas. Tem em Marcos, tem essa narração em Marcos, tem também em Mateus, com pontos de vista diferentes dentro do mesmo assunto. Um relata uma coisa, outro relata outra. Por exemplo, Mateus, ele fala que houve um grande terremoto. Ele fala que houve um grande terremoto e aquela pedra... eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, anjo com letra minúscula. É outra coisa interessante de observarmos. É verdadeiramente um anjo. Lá no Antigo Testamento, quando o anjo está com letra maiúscula, me parece que no Apocalipse também tem anjo com letra maiúscula, é uma manifestação de Jesus, é uma teofania, é o anjo do Senhor. Então, Lucas relata que várias mulheres tinham preparado óleos, perfumes, bálsamos no sábado, para que pudessem no domingo, ao amanhecer, ir lá tratar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, o que o anjo falou? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é interessante, eu vi um estudo há poucos dias atrás. As mulheres, o testemunho das mulheres nem era válido nessa época. Por que a Bíblia relata exatamente as mulheres como as primeiras que viram? Será que não se importaram com a credibilidade do que seria falado? Irmãos, Jesus fez muito pelas mulheres, promoveu muito as mulheres no seu ministério, em toda a Bíblia. Inclusive, houve um questionamento nesse sentido, porque ele não estava preocupado nas pessoas que não iam acreditar. Sabe? A Bíblia foi escrita preocupada com as pessoas que acreditariam. Aqueles que não acreditam não estão preparados ainda para entender tamanho mistério. Quando estiverem preparados, alguns deles vão abrir o coração e entender. Estava conversando com um rapaz da Vale do Rio Doce, Carlos, na porta da KGB, agora há pouco. E ele falava exatamente sobre isso. Que maravilha é descobrir na Bíblia certos mistérios que Deus revela aos nossos corações. Que profundidade! E quanto mais a gente descobre, mais a gente quer descobrir. Quanto mais o Senhor revela, mais a gente gostaria que Ele revelasse. São coisas maravilhosas que nos alimentam, são profundas e são o nosso alimento verdadeiro. O nosso alimento verdadeiro. O maná continua caindo, para nós. Vocês se lembram que o maná, quando eles entraram, semana passada eu preguei sobre a Páscoa, foi a semana inteira falando sobre a Páscoa,
né, deixando muito claro que a Páscoa é a saída do Egito, não é a ressurreição de Jesus, né? Jesus é a nossa Páscoa, né? Mas a ressurreição dele, né, deve ser comemorada, sim, é claro, mas a Páscoa foi a saída do Egito, é o Pessá. Pessá é passar por cima. Foi o que o anjo fez e passou por cima das casas que tinha sangue do cordeiro nos umbrais e nos pórticos. Vocês se lembram disso? Pois é, Pessá é passar por cima, né? E Jesus comeu a Páscoa, né, na quinta-feira. Então, como que a ressurreição dele seria a Páscoa se ele estava vivo? Mas ele foi o nosso cordeiro, se fez cordeiro, né? E se imolou por nós, de forma maravilhosa. Irmãos, tem uma outra coisa também que interessante a gente entender. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Ou foram os romanos? Ou será que foram os judeus, como muitos falam? Mas acontece o seguinte, o cordeiro está morto desde a eternidade passada, tem um texto que fala muito claramente sobre isso. Vou até ler para os irmãos aqui, está em Apocalipse. Irmãos, dentro do projeto de Deus há uma perfeição tão grande que o Senhor já sabia que nós falharíamos. Tudo que ia acontecer está na presciência de Deus. Então, Apocalipse 13:8, olha o que fala. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Olha só que interessante, o próprio Deus, junto com Jesus, através ali da ação do Espírito Santo, eles decidiram que um dia Jesus teria que vir, e morrer pelos nossos pecados. Está aqui Apocalipse, foi o cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Então, quando Deus criou o universo, quando Deus planejou tudo, pois também já planejou o resgate desse povo, de nós, esses pecadores contumazes, esses homens difíceis. Pois e a partir do momento em que Jesus ele aparece ali para as mulheres, ele só apareceu para a igreja. Só apareceu para a igreja. Nesse tempo que ele voltou, ele não apareceu mais no ministério para os gentios. Ele só apareceu ali para a igreja. Isso é muito interessante e importante entendermos também. Agora tem uma mensagem maravilhosa. Havia um costume no Oriente Médio de, quando o rei se retirava de uma festa, de uma comemoração, de um banquete, ele embolava o guardanapo e deixava ali ou em cima da mesa, ou até mesmo jogava no chão o guardanapo embolado. Era sinal que ele ia embora da festa. Quando o rei dobrava o guardanapo, aquela toalha, dobrava aquela toalha e deixava em cima da mesa ali dobrada, ele mostrava para os garçons, para todos os serviçais ali, de que ele ia voltar. E quando viram o lençol que cobria Jesus, ele estava dobrado. Ele não estava jogado no chão, não estava embolado, ele estava dobrado. Que nós possamos entender essa mensagem que ficou aí subentendida na ação do Espírito Santo em Jesus, de que Jesus vai voltar. Esta foi a mensagem do lençol dobrado. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para pelejar pela minha igreja. Irmãos, que maravilha! Quanta coisa, quanto ensinamento o Senhor nos deixou, quantas bênçãos Ele nos deu e nos dá a cada dia. Quanto mais nós procuramos, quanto mais
nós buscamos, mais o Senhor se revela a nós. Louvado seja o seu nome. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. O que os olhos nunca viram. Vamos ouvir esse louvor. Chegando ao fim. Agradecendo a todos que estiveram nos assistindo, estiveram aí nos ouvindo pela 105,1, e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos muito especialmente aqueles que têm apoiado o nosso programa como patrocinadores. Se você quiser divulgar a sua imagem, divulgar a sua empresa ou o seu produto, me procure na KGBC. É uma propaganda barata e que a gente tem para custear o programa, ok? Agradecemos aí a KGBC, a Farmastore, distribuidora Kaiser, Easy Informática, Café Expedicionário, Farmavida, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, e também Táxi Vitória e a Cantina El Shaddai. Vamos ficando por aqui. A Lucinha Azevedo está nos assistindo, o Eric Leiber lá em Vitória também nos assistindo. Um abraço, Eric, Deus te abençoe aí, tá? No seu trabalho, na igreja, é um diácono nosso, da Maranata, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Hoje, culto 19h30, na Igreja Central 1 e na 3, tá? Devo estar lá na Igreja 3, hoje no Norte, a partir de 19h30. Você é nosso convidado. Vamos ficando por aqui. A todos, shalom, a paz do Senhor.